Salve galera, mais um vídeo, seguindo aqui o nosso PET 3, primeira semana ainda. Vamos lá para a questão 3. A questão 3 pede para você explicar a diferença entre massa e peso. Essa questão é super especial porque no dia a dia nós estamos acostumados a utilizar a palavra peso, tá? De uma maneira que é diferente na física. Então, se você pegar e usar a ideia que você tem do que é o peso na hora de resolver uma questão de física, você vai errar. Se você já viu a questão anterior, a questão 2 aqui, seguindo essa playlist, você já deve saber a resposta, porque eu acabei falando um pouco ali para explicar algumas coisas. Mas, seguindo aqui, questão 3, de forma individual, qual é a diferença entre massa, ok, e peso? Bem, massa, tá? É uma medida que a gente chama medida de inércia. A ideia de inércia é uma ideia bem abstrata, tá? Mas você pode dizer da seguinte maneira: inércia é a dificuldade que nós teríamos, ok, em colocar um objeto em movimento. Isso seria inércia. E não tem uma relação direta. Tem uma relação com peso, mas não é tão direta, tá? Bem, massa nós medimos em quilogramas. Tá bom? Já o peso ele é uma força. Nessa parte que a gente está estudando é conhecida como dinâmica. Dinâmica é a parte da física que vai ter a responsabilidade de estar explicando quem é o cara que está fazendo os objetos se mexerem. Nas aulas anteriores do PET, no PET 2 e no PET 1, vocês estudaram o que a gente chama de cinemática, que é o movimento. Um objeto está se movimentando. E a gente descreve aquele movimento. Não importa se é um carro, se é um elefante ou se é um foguete. A gente simplesmente vê o movimento. Agora, nessa parte da dinâmica, a gente está muito preocupado em descobrir, em descrever quem é o cara que está fazendo aquele objeto se mover. Então, por exemplo, um carro pode se mover usando o motor dele, mas pode se mover por causa que uma pessoa atrás está empurrando. Então, isso tudo vai ser alvo da dinâmica. E a principal grandeza na dinâmica é a força. Então, ao longo desse PET, ao longo dessas aulas do PET, que vocês vão estar estudando dinâmica, vocês vão ver muita coisa sobre força. Existem várias forças. Existe força de atrito, força de resistência do ar, força normal, força-peso, força elástica. Existem várias forças. E o que nós chamamos de peso é uma dessas forças. Então, peso é uma força. E ela tem uma unidade específica. A unidade, independente de qual força você esteja falando, elástica, de resistência do ar, de atrito, não importa qual é a força. Se é uma força, a unidade dela é o Newton, ok? É a principal unidade. Quilograma para massa, e aí tem as variações do quilograma, né? Que a gente, por exemplo, utiliza muito também o grama, certo? E no caso de peso, temos o Newton. Uma variação não muito comum, para peso, no caso, que é uma força, você também pode usar o quilograma-força, tá? É uma medida de força, né? Principalmente utilizado para peso. Então, cuidado, que quilograma é massa. Quilograma-força já é peso, ok? E para quilograma também tem o libras. Só que libra não é utilizado muito aqui no Brasil, é mais nos Estados Unidos. Quando a pessoa sobe numa balança, lá nos Estados Unidos eles não utilizam a massa em quilograma, utiliza libras. Então, a principal discussão aqui estão as principais unidades de medida, quilograma e libra, Newton e quilograma-força. Para a gente aqui no Brasil, quilograma sempre, Newton sempre, ok? O que vale a pena só destacar antes de encerrar é, cuidado, quando eu subo numa balança, eu não estou medindo o meu peso. Na verdade, eu estou medindo minha massa. Então, quando eu falo, o meu peso é 72 quilos. Na verdade, o que eu quero dizer é que a minha massa é 72 quilos. Se eu fosse falar o meu peso, aí, peso como sendo uma força, ela tem uma fórmula. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Vamos dizer que a gravidade vale 10. Então, quando eu subo numa balança, eu vejo, a minha massa é 72 quilos. Massa 72 vezes a gravidade que vale 10, vai ser 72 vezes 10, o que vai dar 720. O quê?
Newton. Então, quando eu subo numa balança, eu posso também falar, ó, o meu peso, agora é peso, o meu peso é 720 newtons. Automaticamente você faz a continha, se ele tem 720 newtons, a massa dele é 72 quilos, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!